Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, pessoal, vamos iniciar então mais uma aula, tá? Sobre o reino das plantas. Então, a gente já viu toda a introdução do reino das plantas, vimos que eles são divididos em 4 grupos. Também vimos, né, semana passada sobre briófitas, né? Vimos que é o grupo mais primitivo das plantas. E hoje a gente inicia então o segundo grupo das plantas, que são as pteridófitas. Quando se fala em pteridófitas, né, logo já se fala então em avencas, samambaias, mas a gente vai perceber, tá, que as pteridófitas vão além das samambaias e das avencas, tá? Então a gente vai conhecer o samambaia sus, né, que é o conhecido como xaxim, né, o pé de xaxim, que até um tempo atrás a gente tinha ele, né, como uma planta quase entrando em extinção, né, por causa da retirada do xaxim para vasos ornamentais. E a gente vai ver outros grupos mais peculiares, né, as cavalinhas, vamos ver os chifres de veados, vamos ver as rendas portuguesas também, que é um grupo que faz parte das pteridófitas. Então, analisando aqui os nossos slides, né, a gente pode observar o quê? Que a palavra pteridófita na língua grega significa pteridós, que significa feto, e pito, planta, tá? Então, ele ainda é um grupo que a gente conhece ele como criptógamas. Por que criptógamas? Porque são plantas que não possuem estruturas reprodutoras visíveis, tá? A gente quase não consegue observar a estrutura reprodutora, que no caso aqui das pteridófitas, gente, a estrutura reprodutora, tá, é o gametófito. O gametófito a gente não consegue ver, tá? Diferente então das briófitas. Quando eu olhava para uma briófita, eu estava olhando para o gametófito. Agora, quando eu olho para uma samambaia, eu estou olhando para o esporófito, porque produz esporos. E a gente olhava para o musgo ele produz gametófitos, né? E depois que vai surgir a estrutura chamada esporófito, tá? Então aqui continuam sendo plantas que não possuem sementes, que não possuem flores, que não possuem frutos, tá? Porém aqui eles possuem vasos condutores, tá? Eles possuem vasos que fazem a distribuição dos nutrientes por toda a estrutura da planta, diferente das briófitas que a gente viu, tá? Então, como eu falei antes, a fase duradoura das pteridófitas é o esporófitos. E quando a gente falava em briófita, era o gametófito. Gravem isso que é importante, tá? Então, o mais comum dos exemplos é, então, as samambaias e avencas, tá? E algumas pteridófitas, tá, gente, elas possuem um caule subterrâneo. Aqui na imagem a gente consegue ver bem, né? Que é o rizoma, tá? Que é uma estrutura, é um caule subterrâneo. O rizoma, gente, ele também é usado na propagação vegetativa, né? Ah, eu quero uma muda de samambaia. Vai lá e tira o rizoma da samambaia, né? E replanta em outro vaso. Então, isso a gente chama, né, de reprodução, propagação vegetativa. Não há cruzamento de uma reprodução sexuada, tá? No meu próximo slide, então, vamos falar um pouco do ciclo de vida, então, das pteridófitas, tá? Aqui as pteridófitas estão protegidas, os gametas estão protegidos, então, dentro de arquegônios, no caso do gameta feminino, e anterídeos, no caso do gameta masculino, tá? O gametófito aqui recebe o nome de protalo, tá? E os esporângios ficam reunidos em conjuntos chamados soros, tá? E aqui ainda continua, tá? As pteridófitas necessitam de água para a reprodução. Então, aqui nessa imagem a gente consegue observar bem, tá? Então, aqui eu tenho, né, uma samambaia, que é o esporófito, como eu falei para vocês, né? Na próximo, dentro dos soros, então, que são umas bolinhas, gente, marrom, que tem atrás das folhas da samambaia. É bem fácil de a gente visualizar essas estruturas. Então, dentro dos soros, a gente tem uma estrutura chamada esporângio, tá? Esse esporângio, então, ele vai, através de divisão celular por meiose, produzir esporos, tá, gente? Esse esporo vai cair
ali no solo, tá? Ali no solo da samambaia e vai produzir, tá? Uma estrutura que a gente chama então de protalo, que é o gametófito das pteridófitas, tá? Que é ali em forma de coração, que é como que a gente pode ver na imagem. Essa forma de coração, então dentro desse protalo, tá? Vai ser o encontro então do gameta feminino, que é a oosfera, ou seja, o encontro do gameta masculino, que é o anterozoide, que vai fecundar a oosfera, que é o gameta feminino. Lembrando que o anterozoide vai encontrar a oosfera nadando na água para ocorrer a fecundação. Tá ocorrendo a fecundação, então, vai formar-se o zigoto, né? E a partir dali vai formar, então, um novo, tá? Esporófito. A gente pode ver ali na imagem, nascendo, então, um novo esporófito. Então, aqui a fase duradoura é o esporófito e a fase reprodutora é o gametófito, que a gente chama de protalo, certo? Falando aqui um pouquinho sobre os vasos condutores, né? Os vasos condutores que eu falei que é uma característica nova que surgiu aqui nas pteridófitas. Então, a gente tem o xilema, tá? O xilema, gente, é um vaso que vai transportar água e sais minerais, tá? Da estrutura das plantas para toda o seu corpo, tá? Então, toda a estrutura da planta vai ser levado água e sais minerais através dos vasos chamados xilema, tá? Através das raízes, né? Absorção das raízes que vão absorver água, sais minerais, ou mesmo a água pelas folhas, tá? E o floema é vasos condutores, gente, que transportam os nutrientes produzidos na fotossíntese, tá? Então, a fotossíntese, a gente sabe que as plantas, elas vão produzir glicose, que é uma matéria orgânica para ela, né? E o oxigênio. Tanto a glicose como o oxigênio a planta necessita para a sua sobrevivência, para o seu desenvolvimento. Então, quem carrega esses nutrientes para todas as estruturas da planta, tá? É os vasos condutores chamados floema. Lembrando, gente, floema vem de folha, porque a fotossíntese acontece nas folhas das plantas, tá? Então, falando um pouquinho então dos subgrupos, né? Eu coloquei aqui os principais, tá? Os 3 principais, que são os felicíneas, as equisetíneas e as licopodíneas, né? Então, aqui a gente tem, né, as filecíneas, que são as mais conhecidas, né? Samambaias, avencas, samambaia sus, que é o xaxim que eu falei, rendas portuguesas, chifres de veado, e do outro grupo das equisetíneas, né, as cavalinhas, e as licopodíneas, que é o grupo, então, das selaginelas, tá? Então, aqui a gente tem a imagem, né, dos chifres de veados, das rendas portuguesas, muito usado em vasos ornamentais, e que muitas vezes a gente não conhece por esse nome, e muitas vezes a gente não tem nem noção, né, que é uma pteridófita, tá? Então, esses 2 exemplos a gente também tem aqui muito comum no nosso dia a dia, que são as cavalinhas, né? Que são utilizadas muito para fazer chá também, né? Também fazem parte das pteridófitas. E aqui a gente tem, né, as licopodíneas, que são as selaginelas, que também são usadas como planta ornamental, né? Usada em jardins e que é uma árvore, uma planta muito bonita, por sinal, né? E aqui um pouquinho sobre a importância, então, das pteridófitas, tá, gente? Então, as pteridófitas, elas foram muito importantes no período do Carbonífero, tá? Por quê? Porque naquela época, né, um motivo que a gente não sabe qual foi, elas entraram em extinção, né? E hoje, né, aquelas plantas que entraram em extinção, elas acabaram transformando, né, em carvão mineral, e hoje é extraído esse carvão mineral para a produção de combustíveis. Então, como eu falei antes, elas também são muito utilizadas em plantas ornamentais e muitas espécies, gente, são utilizadas até para tratamentos de doenças, tá? Então, o que eu tinha para passar para vocês sobre as pteridófitas seria isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Espero que vocês tenham entendido. Aqui também tem um link, tá? De um vídeo do YouTube, tá? Que eu busquei também para vocês, se vocês tiverem interesse. Assistam, vai ser muito importante, tá? Anotem todo o conteúdo das pteridófitas no caderno, tá? Porque já na próxima semana a gente vai realizar uma prova sobre o conteúdo, tá? Então, dúvidas vocês podem estar me chamando, então, no particular, tá?